Olá, sejam bem-vindos, né, à nossa primeira aula de Química do 8º ano. Nós vamos trabalhar o livro didático por aqui, né, enquanto eu vou trabalhando com vocês alguns slides, vocês vão acompanhando do livro. O livro de Química é este livro aqui, livro volume 1, né, nós vamos estudar esta disciplina de hoje, que é Matéria e Energia. Estamos no capítulo 3. Procurem aí direitinho no livro de vocês, vamos fazer esse acompanhamento, né? Da página 24, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre matéria e energia. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar basicamente sobre matéria, né? Mas temos algumas definições de primeira mão, para depois a gente começar a entender melhor a matéria. Nós temos os slides, né? Enquanto eu vou passando os slides, eu vou tentando explicar, não ficando explicar, mas acompanhando com vocês direitinho cada slide. Dando aqui o meu feedback para vocês e vocês também vão acompanhando daí do livro de vocês, né? A gente vai agora para o primeiro slide, ok? No primeiro slide de Química nós temos aí que é a apresentação da aula, Química, 8º ano, primeira aula. Vamos agora para o segundo slide, Química, né? Conteúdo, matéria e energia, página 24, 25, 26 do livro didático, né? Aí nós temos também a primeira definição, matéria e energia, né? Porque que elas duas estão coladas uma na outra ali, né? Que elas são intrinsecamente ligadas, né? Tudo que conhecemos no universo é, sem dúvidas, uma manifestação da matéria e da energia. Tanto a matéria pode se transformar em energia, como a energia pode se transformar na matéria. Então, é uma mão de via dupla, né? Uma precisando da outra sempre, ok? Isso é um primeiro entendimento do que a gente pode ter sobre matéria e energia, mas a gente vai passar para o próximo slide, né? No próximo slide, que é o que está aqui, nós vamos ter basicamente um pouquinho sobre matéria, né? Vale lembrar que a aula de Química do 8º ano é uma química mais teórica, né? A gente não tem muito uma química prática, né? Nossa química do Fundamental 2, ela é um pouco mais teórica, não temos aquela elaboração toda de uma química de laboratório, essas coisas. É mais uma teoria para vocês, quando chegarem no ensino médio, já terem uma base, né, do que é química. Então, voltando ao slide aí, nós vamos ter o assunto, né, o que é matéria, que antes de conhecer um pouco de matéria, vamos conhecer algumas definições básicas que serão úteis no decorrer do assunto. A primeira definição nós temos aí matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, carro, uma pedra, uma mesa, vocês estão vendo aí no livro de vocês, né? O carro, né? Vale lembrar que o carro ele sofre a ação do tempo, por isso ele enferruja, que é chamada oxidação. A segunda termo que nós temos aí é o corpo, né? O que é o corpo? É uma porção limitada da matéria, aquilo que está ocupando o espaço ali. Objeto. O que é objeto? É uma porção limitada da matéria que, devido à sua forma, se presta a determinada finalidade ou uso. Ele é um pouquinho diferente do que é corpo. Massa. O que é massa? A medida, quantidade, né, de matéria pela qual um corpo é formado. Esses são um dos termos, né, que a gente vai estudando durante todo o nosso trabalho de química, né? Eles são, lógico que tem a sua definição diferente para química e a sua definição diferente para física, porém, né, na química eles são utilizados com uma determinação um pouquinho diferente, né, do que a gente às vezes utiliza na física. Mas voltando aí aos slides, né? No próximo slide, nós vamos ter as propriedades da matéria, né? A matéria, ela possui propriedades que a caracterizam, que são elas. De acordo com a quantidade de massa, elas podem ser extensivas e intensivas. Temos dois tipos, de acordo com a quantidade de massa. Mas, de um modo geral, de uma maneira geral, a matéria, ela pode ser classificada em propriedades gerais, propriedades específicas, propriedades organolépticas e propriedades funcionais. Vocês vão ver no livro, na página 26, a definição de cada uma, ok? Nesse caso aqui,
A gente não cabe aqui no momento a gente definir uma, já que vocês têm o livro, e no livro vocês vão poder acompanhar direitinho cada uma. Já no próximo slide, nós temos as propriedades gerais da matéria. Quais são elas? No livro, vocês vão ver que no livro elas estão bem específicas, né? Que nós temos elas que são a extensão, nós temos a impenetrabilidade, temos o volume, que é a mesma coisa de massa em algumas partes, a indestrutibilidade, que é a dureza do material, que é o poder de durabilidade do material. Nós temos a elasticidade, quem é que se encaixa? Nós temos a mola aí, né, como exemplo. Temos a compressabilidade, que é o ato de ela se comprimir, né, de se fechar. Nós temos a inércia e a divisibilidade, né, que vocês também estão vendo aí direitinho no slide, voltando aqui o slide, né, que nós temos elasticidade, a compressabilidade, a inércia, a divisibilidade. Essas são as propriedades gerais da matéria. Mas nós também temos as propriedades específicas da matéria, que são ponto de fusão, ductibilidade, ponto de ebulição, magnetismo, maleabilidade, ponto de solidificação. Todos esses vocês vão ver aí na página 27 e 28 do livro, a definição de cada um, ok? Não deixem de ver direitinho esta parte do livro, tá certo? Principalmente a parte onde as propriedades específicas da matéria, onde nós temos o ponto de fusão, que é a temperatura em que uma substância ela vai passa por uma fase sólida para a fase líquida. Aí nós temos a ductibilidade, que é a propriedade de apresentar alguns metais de ligas ou não, né? Que nesse caso nós temos o ouro na ductibilidade. Aí nós temos o ponto de ebulição, né, que é o ponto até que ponto a água ferve, a temperatura de fervura da água ou de qualquer outro líquido. Nós temos o magnetismo, né, o que faz com que a propriedade em que algumas substâncias, né, têm de serem atraídas por ímãs. Aí nós temos a maleabilidade, que é a capacidade, ok? De certos materiais, como o aço e o alumínio, por exemplo, né, tem de formar lâminas e chapas mais frágeis, né, que a gente pode malear elas. E nós temos o ponto de solidificação, que é o ponto em que o líquido, né, como é que o líquido ele volta a ser sólido. Nesse caso é a passagem do líquido para o sólido, que nesse caso é o gelo, né, o cubo de gelo. Isso é uma das propriedades específicas da matéria, que vocês vão trabalhar aí direitinho, vão ver como é que tá certo? Na página também 28, nós vamos ter aí um pouquinho sobre densidade, sobre condutibilidade elétrica e sobre o calor específico. E na página 29, nós vamos ter um pouquinho sobre densidade. Vocês vejam direitinho aí no livro de vocês, acompanhem essa matéria aí do livro de vocês, ok? Voltando aqui nos slides, o último slide, né? Eu tô deixando para vocês aí as questões do livro, né? Não são todas as questões aqui. Observe bem que são a questão 1, 2, 3, 7 e 8 do livro, né? Que vai estar nas páginas 31, 32 e 33. Ah, para fazer todo? Não. Existem as questões específicas que eu estou colocando aqui no slide, que são as questões 1, 2, 3, 7 e 8. Não é outra, tá certo? Somente essas, ok? No mais, obrigada pela atenção de vocês, tá certo? Resolvam bem essas questões, leiam o livro, né? Olhem as curiosidades, procurem links, né, em outros locais na internet que possam ajudar vocês melhor no entendimento. A próxima aula a gente vai falar sobre energia, né? Que é a continuidade dessa matéria. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar basicamente só sobre isso hoje, ok? Sobre um pouquinho sobre essa matéria, né? Sobre as propriedades específicas e as propriedades gerais, um pouquinho da matéria. Leiam isso no coisa, façam, anotem no caderno de vocês bem direitinho. Copie cada parte do caderno de vocês, isso ajuda a trabalhar, isso ajuda a memorizar, não é tempo de memorizar não, a lembrar, né, a definição de cada uma, lá na parte das intensivas e das extensivas, né,
É bom que vocês copiem no caderno de vocês, passem no caderno de vocês como se fosse tipo não é uma, não posso dizer uma cola, mas é tipo uma maneira de vocês memorizar toda a matéria, copiando ela. Fora isso, façam no caderno de vocês também as atividades. Não façam no livro, não, façam no caderno. Copiem, respondam. Se vocês não tiverem como. Ah, mas é um pouco mais complicado. Pesquisem na internet, né? Que ajuda muito vocês a trabalhar. Pesquisem em outros livros também, tá bom? No mais, muito obrigada e até a próxima aula, ok?